Oi, Boa senhor, boa noite. noite. Tudo bom, Tudo Vitória? Tudo certo. Tudo certo. E aí, quer dizer que hoje, então, tiveste uma remarcação do teu procedimento? Ai, que confusão isso, senhor. Não, eu já estava com a minha cabeça já voada já, né? Porque eu remarquei semana passada, só que Graças a Deus. Forma agora final desse ano. No final desse semestre. Nesse semestre. Uhum. Fizeste TCC em que área? Eu fiz a análise das demonstrações contábeis. Ok. Muito bom. Peguei umas empresas lá do setor de turismo e analisei aí esse pré- e pós-pandemia. Fizeste com o Rios? Isso, com o Cláudio. Parabéns. Obrigada. Prezada Selene Debise, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Hoje uma sexta-feira, última sexta-feira do mês, e um tempinho muito bom para estar em casa. Estão em casa vocês duas? Aham. Sim, eu também. Tá bem, né? Imagina se fosse aula presencial hoje. Hoje já seria mais complicado para ir até a PUC, né? Essa é uma É verdade. Essa é uma das vantagens da nossa modalidade online, né? Sim, sem contar que na PUC esse aqui tá 10 graus, na PUC tá menos 10, né? É. Nunca vi. Microclima lá é diferente, né? É isso aí. Prezado Lucas, seja bem-vindo. Lucas Von Saltiel. Tá bem. Muito bem, Lucas, via chat. Valeu, é isso aí. Muito legal. Que bacana. Hoje estamos, por enquanto, em 3. Nossa disciplina aí, nossa turma são 16. Temos aí um bom espaço aí a trabalhar ainda, né? Mas, de repente, o que a gente podia ir fazendo, se vocês concordarem, a gente podia ir já começando a conversar, até para ir ganhando tempo e otimizando aí nossos espaços, né? E os nossos conteúdos. Pode ser? Podemos começar a conversar? Vitória, Podemos Selene, sim. Lucas, concordam? Tá bem, então. A ideia de hoje, os demais colegas aí, quando se associarem, vão ter o material aí da gravação e tal, né, disponível. Né? O som e a imagem, tá tranquilo? Tá bem, né? Tá ok. Ok? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a atividade avaliativa que tínhamos combinado na aula passada, né? Que é em relação ao instrumento do IBGC. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se está todo ele disponível, né? Acho que vocês 3 chegaram a fazer, né? Lucas, sim. Selene, sim. Vitória, sim, também. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Alguém de vocês gostaria de começar? Trocar ideias aí? Refletir em conjunto? Eu posso falar ali, senhor. Na verdade, fiquei um pouco na dúvida, né, de ter colocado pouca coisa, assim, porque eu entrei lá no site do IBGC, assim, para ver realmente como eles apresentam isso lá, né? E então eu fiz mais ou menos assim uma contextualização geral sobre a métrica, assim, né? Explicando o que a gente já tinha visto realmente, qual a função da métrica para as empresas, né? A importância disso hoje em dia para as empresas. E depois, da onde eu peguei mesmo as coisas lá do site deles, que eles falam sobre as dimensões, que na verdade tu já tinha nos apresentado ali, em quais que elas se dividem, né? Em sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, conduta e conflitos de interesses. E também eles falam lá sobre os indicadores, quantos que tem em cada dimensão, né? Aqui eu botei ao todo são 15 indicadores e 51 questões. E já sobre os pesos de cada questão, eles colocam lá que é pesos variados, né? Depende, não tem
um padrão assim a ser seguido, né, dos pesos de cada questão lá da métrica. Foi mais ou menos isso. Tá bem? Legal, Vitória. Depois eu vou ouvir vocês aí, depois eu complemento as reflexões aí também, né? Mas missão cumprida. Legal. Tá bem, obrigada. Bem, deixa eu botar aqui. Selene, queres comentar? Pode ser. Eu, na verdade, acabei dando mais a minha opinião sobre as métricas, dei uma olhada ali direitinho. O que eu comentei foi que eu achei que focou muito na questão de sócios, conselho, diretoria, né? Todas as análises em cima disso. E que eu acho que a governança tem crescido muito também para ir nos dois indicadores finais ali, de conduta e conflitos de interesse e também de órgãos de fiscalização. E que eu achei que eles mereciam um destaque maior, assim, mais perguntas, porque tem uma ali que, se eu não me engano, tem 12 perguntas, né? 12 questões, 12 perguntas, subperguntas. E eu acho que esses dois, os outros indicadores também merecem uma atenção boa e uma maior pontuação também, comparado aos outros, né? Eu acho que todos são válidos de forma geral, todos os indicadores, porque eles falam sobre aspectos importantes da governança, mas que essas adições, assim, seriam válidas também, um complemento, digamos assim, às métricas. Perfeito, perfeito. Não, importante. Importante a reflexão aí nesse sentido. Tá bem? Muito legal. Comentamos aí depois do conjunto, então. Ok. Legal. Lucas, Opa, boa noite, professor. tudo bem? Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Deixa eu colocar. Eu acho que eu acabei entendendo um pouco errado, que eu vi que as colegas ali focaram bastante nas perguntas, né? E eu acabei pegando ali cada item ali, sócios, conselho, diretoria, e dei a minha opinião sobre se eu achava aquele percentual ali de importância, né? Se eu concordava ou não com isso. Eu acabei opinando sobre isso, né, no fim. Então, ali, basicamente, aonde que eu discordei ali foi nos órgãos de fiscalização e controle, né? Que para mim poderia ter sido um pouquinho maior essa importância, né? Pois na minha visão ali os órgãos eles têm uma importância para a empresa, né? Tendo em vista que são eles que fiscalizam e controlam, né? Se a empresa ela está no rumo certo, se controlam, eles controlam as qualidades das informações, né? E com isso tu pode ter uma correção de rumo, né? Ou mesmo manter a continuidade, né? Daquelas diretrizes e estratégias adotadas pela companhia, né? Então eu opinei mais ou menos nesse sentido, assim, se eu concordo ou não com, né? Para mim eu acho que esse item dos órgãos de fiscalização e controle de repente tem um pouquinho mais de importância, assim, na minha opinião, né? É claro. Perfeito. Mas a formato como tu colocaste ali, achei bem interessante também. No sentido de uma reflexão aí em cada um dos itens aí. Tá bem? Ok. Missão cumprida aí também, Lucas. Valeu. Prezados Letícia e Carlos, sejam bem-vindos aí. Tudo bem? Estamos já refletindo aí sobre o instrumento do IBGC. Letícia, queres comentar? O Carlos? Qual dos dois? Vamos botar o Carlos aí. Pode ser, Carlos? Pode ser. Uhum. Tá bem? Já está na tela aí. Eu vou falar resumidamente de um contexto geral que eu pude ver com relação ao documento, né, o questionário da métrica de governança, que olhando da maneira com que são subdivididos os itens e as questões, no caso as subquestões dentro de cada um, os sócios, conselho, diretoria e afins, dá para entender que, em primeiro lugar, é uma ferramenta de autoavaliação para a empresa. Ela pega o questionário, preenche com os dados e assim, enquanto ela vai preenchendo, ela vai analisando como é que está a estrutura organizacional dela mesma e consegue ver pontos onde tem que trabalhar mais,
pontos que já está meio caminho andado, coisas que tem e que não tem a se fazer para atingir os níveis de governança satisfatórios. E com isso, ao mesmo tempo, a questão de cada item ter um peso específico na governança já ajuda também no planejamento para essa implementação. Pode usar essa ferramenta já como um roteiro para dar um enfoque nos pontos mais importantes a serem desenvolvidos, e assim que bem desenvolvidos, ir para a próxima. Serve como um elenco e auxilia demais no planejamento para a implementação da governança. Perfeito. Muito legal. Tá certo? Vamos passando e depois comentamos o conjunto e tal. Obrigado, Carlos. É isso? Sim, eu resumi, já não escrevi muito, mas eu resumi o que eu escrevi aí. Tá bem. Valeu. Letícia. Tudo bom, Letícia? Oi, professor, estou aqui. Pode dar a tua opinião? Oi? Tua opinião? Desculpa. Professor, eu não pensei muito no que falar. Eu achei até difícil fazer esse trabalho, mas ouvindo, eu cheguei um pouquinho atrasada agora, mas ouvindo o que os colegas falaram, foi mais ou menos isso aí que eu abordei também. Como eu não sabia exatamente como é que respondia, eu fiz uma avaliação de que era cada indicador. Que nem os colegas falaram, acho que é muito importante ter uma medida, né, mesmo que não vá, tipo, penalizar uma empresa, mas de quantificar, né, as informações. É importante para ver onde pode, por onde é melhor, um caminho novo, ou por onde pode seguir fazendo. Na parte da pontuação até achei bem confuso, mas depois eu vi, né, que tem cada um tem um peso, né, e o cálculo é um pouco diferente, porque eu ficava fazendo uma calculadora e não somava o 100%. Acho que é isso, professor. Não sei muito o que. Tá bom. Ok. Tá bem. Missão cumprida, então, Letícia. Tá bom, obrigado. Obrigada. Vamos ver quem mais temos aí presente. Tudo bom, Rodrigo? Seja bem-vindo. E aí, professor, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo agora. Eu não entendi ali, eu vi na tua tela ali, agora até abriu o meu Moodle aqui, não sei se eu fiquei com problema de internet, eu botei para enviar, mas não sei, não apareceu aqui, disse que como se eu não tivesse enviado. Tá. Ah, mas tá aqui na mas tela. apareceu ali. Eu acho que eu fiz errado, eu falei um pouco sobre todas as perguntas ali, sobre perguntas de cada dimensão e indicador, não cheguei a fazer um resumo, acho que eu fui pelo caminho errado, mas resumindo num todo, o que eu achei? Eu achei importante essa métrica aí, né? Que é um jeito de tu avaliar a tua empresa para ver se ela está no caminho correto, né? Para ver se ela está bem, se ela está média, se ela está avançada, né? Nos quesitos relacionados a políticas e outras empresas também, nessa avaliação. E eu acho que é basicamente isso. Eu acabei fazendo um resumo ali de como que tu disse ali que era para comentar sobre cada indicador e sobre as perguntas, eu acabei resumindo ali quantas perguntas que tinham de cada um e enfim, mas acho que foi basicamente isso aí que eu entendi. Achei interessante essa métrica, esse jeito de avaliar como é que a empresa está organizada. Enfim, acho que esse é o meu comentário aí. Tá bem, combinado aí. Missão cumprida também, Rodrigo. Certo, valeu então, professor. Vamos ver, tem mais algum colega? Acho que todos por enquanto aí já se manifestaram, todos que estão presentes até então. Hoje ainda estamos aqui em 5, 6, 7 comigo. Tá bem? Tá bem? Mas a ideia era exatamente essa reflexão de vocês. Eu acho que cada um expôs aí com
dentro da sua característica e do seu entendimento, mas a importância, exatamente, importante era vocês refletirem, tendo dúvida ou não, né, ou mais dúvida ou menos dúvida, né, e exatamente nessa percepção de que é um instrumento de autoavaliação proposto ali pelo IBGC para as companhias, em primeiro momento companhias de capital fechado, mas pode ser utilizado para outros tipos de companhia, não só SAs, organizações sociais, né? Pode ser aplicado para qualquer tipo de companhia, né? E ele está disponível, né? Na verdade ele acaba sendo um roteiro também de boas práticas de governança, né? A gente tem aquele modelo Pratique e Explique, que é um outro modelo de roteiro, né? De verificação de boas práticas de governança, que é o modelo da CVM, que a gente já trabalhou, e esse instrumento do IBGC nos conduz nesse sentido, né? Como um roteiro aí de dimensões, né? Indicadores, aspectos a serem revisitados pela companhia e avaliados. Tá? Então, essa é a ideia. E aí, dentro do que a gente tinha proposto, que vocês também identificaram, né? As dimensões, elas seguem exatamente os capítulos do Manual de Boas Práticas de Governança do IBGC. Né? Então, é o capítulo de sócios, né? Ou proprietários, ou acionistas, nesse caso, pode ser uma empresa de capital fechado, uma limitada, inclusive, né? A estrutura de conselhos, né? Dentro daquela ideia de um espaço colegiado, né? Que represente os sócios, a propriedade, seja, de certa forma, uma interface entre os acionistas, sócios, proprietários e os detentores da gestão, né? Que são os agentes, né? Então, o conselho tem muito essa função de ser interface, né, como um espaço colegiado. Pode ser um conselho consultivo, um conselho de administração, conselho gestor, o nome pode ter algumas variações. Né? E, além desse aspecto, a estrutura de fiscalização e controle pode ser maior ou menor dimensão, estruturação, formalização nas diferentes companhias. E, por fim, a conduta e conflito de interesse, que é o aspecto do relacionamento, da atitude, do comportamento, de como as partes interessadas, as partes envolvidas aí na companhia se posicionam e se relacionam, né? Dentro daquele aspecto principal e central da governança, que trabalha exatamente o relacionamento entre as diferentes partes interessadas, especialmente aquelas que ocupam um espaço de controle e propriedade, gestão e propriedade. Né? Então, essa era a ideia que vocês refletiram aí. A questão do peso e o número de perguntas, né? Então ele acaba sendo mais dirigido, alguns itens com mais perguntas, explorando um pouco mais determinados quesitos, né? Então a gente vê aí o item que tem mais, diria assim, detalhamento de perguntas é o conselho, em termos de dinâmica e atribuição. E, na verdade, é uma forma de explorar um pouco mais esse assunto, discutir com o conselho, né? Se a gente olhar as 12 perguntas do conselho, né? Exatamente porque, por ser um órgão colegiado, um órgão que acaba tendo um envolvimento num conjunto significativo de questões aí da companhia, acaba tendo mais também itens checados, né? Não só no sentido do se a empresa possui ou não, como os cargos, né, são ocupados, né? A questão da própria o funcionamento, se existe algum mecanismo de avaliação, né? Quantas reuniões são realizadas ou não. Então, tem uma série de questões bem operacionais, inclusive, né, do funcionamento dessa estrutura, o que é um negócio interessante, né? E acaba gerando uma pontuação, um peso um pouco maior, exatamente pela relevância que o conselho tem na estrutura de governança, né?
Então, se a gente olhar ali, o item conselho é o item que proporcionalmente tem o maior peso, né? Que seria de 30% na estrutura de pontuação. Tá? Depois, o segundo grupo de pontuação são os sócios e os outros 25% a diretoria. Tá? Então, acho que aqui tem um peso adicional para a estrutura do conselho. Poderia ser um pouco mais para o conselho e tal. Acho que o conselho até está bem representado, né? Os sócios e diretoria têm um peso similar, mostra que eles estão muito, assim, tem graus de responsabilidade próprios. Os sócios representam a propriedade, mas que tem no conselho também uma representação, né? Uma delegação aí por parte deles, né? E a diretoria é o órgão de execução, né? De fazer com que os planos da companhia realmente aconteçam no dia a dia da organização. Então, é natural que tenha também um peso bem importante. A questão dos órgãos de fiscalização e controle, acho que foi o Lucas que comentou, né, que achou que talvez poderia ter alguma importância maior, né? Então, eu acho que aqui realmente poderia talvez ter alguma importância maior, né, dentro da estrutura, né? Porque a estrutura, a função dos órgãos de fiscalização e controle, elas podem ser proativas ou reativas. Aqui, inclusive, ao meu ver, faltou também auditoria interna, uma referência sobre a auditoria interna mais específica, embora eu acho que até ela está num dos itens, eu acho que ela é referida até. Estou com uma dificuldade que esqueci meus óculos. Estou tentando ler o material aqui que eu não estou conseguindo ler direito. Acho que a auditoria interna mesmo não chega a ser referido. Auditoria interna. Que é uma estrutura sempre importante. Claro que nem toda companhia fechada tem auditoria interna também, né? Aí tem as estruturas de risco, controle e compliance. Mas talvez... Ô, professor, diga. a auditoria é no órgãos de fiscalização e controle. Sim, e tem uma pergunta específica referindo à auditoria interna? No item das próprias perguntas eu não vi. Eu acho que ele não tem. Tem. A questão 38. Não, tem. Está dentro do item 12 aqui. Então, está contemplado aqui no item 12 aqui. Tá bem? Mas, de qualquer forma, poderia eventualmente ter um peso maior e tal, mas acaba, enfim, né, contemplando aí todas as diferentes dimensões. E um elemento muito importante aqui também é a oportunidade da companhia refletir sobre esses elementos, né? Se um tem uma pontuação maior ou menor do que o outro, é um elemento que pode ser questionado e tal. Mas o bacana é quando a gente consegue promover essa reflexão no âmbito interno da companhia, especialmente com essas próprias estruturas, né? Os sócios ou representantes dos sócios, né? Nas reuniões de sócios ou assembleias, nas reuniões do conselho, aquelas ordinárias ou extraordinárias, nas reuniões de gestão da diretoria, nas estruturas de controle e fiscalização também, que se possa refletir, debater e ter o tema governança corporativa, a sua importância, os seus conceitos, os benefícios que boas práticas de governança traz para as companhias, né? O que deve, como pode se alavancar ou implementar ações, boas práticas de governança no âmbito interno da companhia, as questões das formalidades, né? Definição de atribuições, competências, órgãos colegiados, né? Valorizar os objetivos da organização, né? E colocá-los como em primeiro plano, né? Então, os objetivos da organização sempre estarem acima dos interesses individuais, ter um equilíbrio na representação, né? Na situação da propriedade versus controle, né? E todas aquelas
aqueles elementos aí que a gente estudou há um semestre e que também sinalizam os níveis ou segmentos, né, de governança na Bolsa e coisas dessa ordem, né? Então, essa é a ideia, reflexão, reflexão sobre o tema, né, e que as companhias possam fazer isso, tá? E que estejam receptivas, né? Porque governança também envolve muito a relação de poder, né? Controle, propriedade, a estar disposto a debater o tema com as partes, né? Com os parceiros, né? E sejam as partes interessadas na companhia, sejam aquelas que estão no mesmo nível, os pares, ou eventualmente os que estão abaixo, né? Subordinados, ou eventualmente também com os superiores, né? E o quanto eles estão dispostos também a debater o funcionamento da companhia, as atribuições, responsabilidades, níveis de autoridade, processo de delegação, formalidades e assim sucessivamente. Ok, então era essa a nossa função aí com essa atividade. Combinado, colegas? Algum complemento, comentário? Foi útil a reflexão? Bastante, professora. Sempre é. Sempre é. Tá bom. Muito bem. Então, tá bom. Ok, valeu. Valeu o feedback. Por voz e por imagem. Então, vamos voltar para nosso Moodle. Na nossa aula de hoje, então, passados o primeiro quesito aí, vamos entrar no tema de hoje, então. O tema de hoje, 28 de maio, é o tema gerenciamento de riscos corporativos. Então, no nosso plano de aula, dia 28 de maio, a gente até tinha previsto a possibilidade de ter uma modalidade presencial optativa, né? Era esse o tema aí que estava previsto aí no nosso plano de aula. Mas como o nosso sistema de distanciamento controlado não evoluiu aí como se esperava, né? Então, embora nesse sistema dos 3 As, né? Aviso, como é que se chama? É aviso, tem... Agora me esqueci um dos As ali, né? Sei que o último é ação, aviso, alerta e ação. Acho que é isso, né? E então, a princípio, não estamos aí com a modalidade disponível, né? Com a possibilidade da modalidade presencial. Então, mantemos a nossa modalidade online. Temos ainda previsto uma segunda possibilidade aí de modalidade presencial optativa no dia 11 de junho. Vamos ver aí como é que vai evoluir aí nas próximas 2 semanas, né? Por sinal, até próxima semana, dia 3 é feriado, mas dia 4, no princípio, estamos com a aula normal. Não há nenhuma orientação aí de que não tenha atividade nessa data, né? Então, dia 4, temos atividade normal aí na modalidade online, tá? Então, essa é a ideia. Então, na aula de hoje, gerenciamento de riscos corporativos. A ideia é explorar, não temos TDE hoje, né? Não temos outra atividade avaliativa. Então, hoje vamos ter esse conteúdo aí, eu vou abordar o tema com vocês a partir do material do IBGC e depois tem uma atividade aí que eu vou deixar para vocês trabalhar aí também o conteúdo de gerenciamento de risco, especialmente um dos modelos aí que a gente vai explorar, tá? E a ideia é utilizar o material do IBGC como ponto de partida, né, que é o manual de riscos corporativos, caderno, né, do IBGC sobre esse tema, e depois vamos trabalhar um pouquinho no material da Price, né, especificamente do COSO, né, também abordando a questão dos riscos corporativos. Então, esse é
conteúdo básico aí que a gente vai trabalhar. Então, vamos utilizando o material que vocês têm aqui no Moodle. Deixa eu só colocar na pauta aqui, botar na pauta o nosso material. E então vou utilizá-lo como pano de fundo e a gente vai refletindo em conjunto aí. Vocês têm o material disponível aí, né? E a qualquer momento que queiram complementar ou debater algum item aí, por favor, me interrompam. Então, esse é um caderno, o caderno 19, né, do IBGC, dentro dos cadernos de governança corporativa, que fala exatamente do gerenciamento de riscos corporativos, GCorp, né, GR Corp, né, que numa evolução em governança e estratégia, porque ele explora essas duas dimensões. Né? Um caderno já tem aí alguns anos, né? 2017, 4 anos, pouco menos, né? Mas está muito atual, hein? Muito atual. É um material bem elaborado, né? Que tem não só a questão conceitual, mas também as questões práticas, né? Com orientações aí muito interessantes. E a minha ideia é percorrer, sem esgotar, obviamente, o assunto, mas percorrer o contido aqui nesse manual, nesse caderno, que ele é bastante, diria assim, muito bem organizado, né, na exposição do tema. Todos os cadernos do IBGC são muito interessantes nesse sentido. Então, vamos conversar um pouquinho sobre conceitos, história, governança propriamente dita, né? O modelo conceitual de governança, e depois tem alguns anexos aqui com exemplos bem interessantes. Então, essa é o item que a gente vai explorar um pouquinho mais, depois a gente vai explorar também o modelo do COSO. Tá? Então, aqui da apresentação. Bom, aí tem alguns elementos de apresentação aí, mas vamos passar aqui. Então, é uma obra que propõe a reflexão e orientações para a estrutura da companhia, né? Não só para executivos, mas também para o conselho, né? Na visão da administração da companhia, né? Executivos e conselheiros de administração, e implantar ou aprimorar um modelo de gerenciamento de riscos corporativos na organização. Né? A questão risco, ela está presente em qualquer organização ou qualquer evento da nossa vida, né? Então, é um tema que a gente precisa estar permanentemente refletindo. Tá? Existe uma série de publicações aí sobre questão de riscos. Tá? Há uma norma específica aí da ISO, tá? Que é a norma 31.000, que fala exatamente sobre a gestão de riscos, né? Implementação de princípios e diria assim, orientações, diretrizes gerais para a gestão de risco. E o COSO que nós vamos trabalhar, né? Trabalhar especificamente aí, que é o Comitê de Gerenciamento, Comitê dos patrocinadores aí da gestão de risco, né? Entre outros aspectos. Além desse do IBGC propriamente dito. Né? Tem um material muito interessante também, que fala sobre gestão de risco, que é da Controladoria Estratégica do professor Padovese. Tá? Então, ele fala de uma forma muito interessante aí nas dimensões do risco, e o material do IBGC também traz. Então, ele vai nos colocar aí o risco não só como um elemento negativo, não, associado à incerteza, a perigo, mas o risco também é associado à questão da oportunidade. Então, o risco ele pode ser uma ameaça, um perigo, ou pode ser uma oportunidade, dependendo da forma como a companhia vai conduzir esse assunto nos seus diferentes níveis. Né? Então, essa é a ideia. Né? Aí tem alguns elementos aí da própria etimologia aí da palavra, né? Questão risco, arriscar, né? Então tem alguns elementos aí associados a isso. Né?
Então, vamos avançar um pouquinho na questão de definições, bases do gerenciamento de risco propriamente dito, né? Então, a presença do risco inerente a qualquer atividade empresarial e, obviamente, que as companhias estão sujeitas a riscos a todo momento, diferentes tipos de risco, e cabe ao conselho de administração, dentro da sua competência, suas, diria assim, funções, atribuições, assim como a diretoria executiva, entender que existem, e perceber e refletir sobre isso, que existem riscos, né, que a companhia pode sofrer, como ameaças ou oportunidades, e cabe a esses, né, Conselho de Administração e Diretoria, refletir, avaliar e trabalhar para mitigar esses riscos, né, no sentido de se antever a sua possível ocorrência, né? Então, os riscos, eles têm muito de um aspecto conceitual, que são eventos futuros e incertos, né? Então, os riscos são, essa é um conceito do próprio Padovese, né, que eu acho muito interessante, fala exatamente isso. Riscos são eventos futuros e incertos, né, que podem afetar os resultados da companhia. Não é? Então, como são eventos futuros, né, poderão ocorrer, mas há uma incerteza associada a isso. Né? Então, há toda uma técnica, né, e um roteiro que a companhia pode explorar, deve explorar no gerenciamento de risco, com vistas à mitigação desses riscos, eleição de prioridades, né? e assim por diante. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho mais nisso na sequência. Então, gerenciamento de risco corporativo, o GRCOR, pode ser entendido como um sistema ligado ao planejamento estratégico dos negócios, que não seja algo só operacional, e sim que venha como uma orientação de cima para baixo, estratégica da companhia, dando o seu devido valor, devida importância, né, que não fique algo só no âmbito da operação. Né? Também tem o nível operacional, obviamente, mas é muito importante que venha a partir da estratégia da companhia, né? E que seja um processo contínuo, estruturado, aí, desenhado para identificar e responder a esses eventos que possam afetar o objetivo da organização. Né? E especialmente que estejam associados à estrutura de governança corporativa, né? À medida que são prioridades, né? Ou é uma prioridade, que deve ser debatida no âmbito do Conselho de Administração, dos comitês, né, dos órgãos de fiscalização e controle e da diretoria executiva também. Né? Então, essa é a ideia. Nós vamos tratar, então, como eu comentei com vocês, o modelo do BGC e depois o modelo do COSO, que é o Committee of Sporting Organization of the Tradeway Commission. A comissão, na verdade, é um comitê das organizações patrocinadoras aí desses temas de negócio, né, das companhias. Né? Então, esse é o tema que a gente vai trabalhar. O processo de gerenciamento de risco corporativo geralmente se inicia com a identificação e classificação dos riscos, né? Na sequência, há o aspecto da elaboração de uma matriz de risco, né, envolvendo a avaliação dos graus de exposição dessa companhia ao risco, especialmente em termos de probabilidade de ocorrência e nível de impacto, né, desses riscos em relação à companhia. E, na sequência, avaliar o grau de seguro ou o grau de tratamento existente para esses riscos, né, identificados, levantados pela companhia. Né? Então, como a companhia está preparada para enfrentar esses riscos, se caso eles ocorrerem. E aí, o enfrentamento pode ser um tratamento preventivo, né? Ou, eventualmente, um tratamento de combater
aquele risco no caso da sua ocorrência, né? A questão da sinistralidade. Então, o nível de risco, né, presente aí nessa companhia. Tudo bom, Tiago? Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo aí. Temos mais algum colega aqui, Tiago? Tá bem. Ok. Então, essa é a ideia aí. Diga. Deixa eu aproveitar o trabalho que a gente apresentou, a atividade avaliativa, teve que apresentar? Sim, comentamos ali. Depois da nossa exposição, aí eu abro um espaço aí para tu falares, então. Tá show de bola, obrigado. Então, as etapas do gerenciamento de risco, então, além do nível de seguro, né, identificação se existe algum mecanismo de mitigação desses riscos, né, dentro do gerenciamento de risco, verificar esse plano de ação, se está sendo implementado, se ele tem sido efetivo e tal, que são as etapas existentes no gerenciamento de risco corporativo. Além dessas etapas do gerenciamento propriamente dito, tem também um elemento associado à comunicação, divulgação no âmbito interno, né, de como é que funciona esse tema, gerenciamento de riscos na companhia. Então, a comunicação, capacitação das pessoas, envolvimento das pessoas é uma dimensão muito importante. E o gerenciamento de riscos também está associado diria assim, o apetite de risco que a companhia ou a organização está disposta a aceitar. Então, isso é uma reflexão também presente aí quando vai se debater o gerenciamento de riscos na companhia, o plano de ação e as ações para as medidas para a mitigação desses riscos, né? Então, esse é um outro elemento também importante aí que deve ser trabalhado, né? A questão do gerenciamento de risco em termos de história é algo que tem já sido debatido, especialmente dos anos 80 para cá, né? Ele tem, de uma forma estruturada, também um elemento associado aos grandes escândalos financeiros que aconteceram aí, especialmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, né? Envolvendo bancos, né? O gerenciamento de risco ele tem uma origem muito forte no sistema financeiro, né? Então, se tem lá o Comitê de Basileia, que trabalha muito os níveis de risco no âmbito das instituições financeiras, a exposição a risco, os índices relacionando o patrimônio líquido dos bancos com os graus de endividamento, né, e as transações de intermediação financeira que os bancos também desenvolvem, né? Então, tem a origem na indústria da intermediação financeira ou instituições financeiras, né? Exatamente porque ali o risco financeiro está diretamente presente aí, né? Seja de um risco cambial, um risco de um desfalque, né? Ou alguma coisa associada, ou a inadimplência, um risco de crédito, né? Que pode afetar de forma substancial uma instituição financeira, e a gente teve muito presente aqui no Brasil também, né? A questão do risco de credibilidade. Nós tivemos situações aí no passado de bancos que apresentavam algum tipo de dificuldade, mas à medida que é divulgado para a população que um determinado banco tem uma dificuldade ou algum risco de liquidez, isso gera um efeito manada, uma demandada de operações para aquele banco, retirando todo o recurso do banco, e aí diria assim, o golpe de misericórdia, né, naquela instituição. Porque se ela não tem a captação de recursos, por um lado, né, que são as operações passivas, né, depósitos bancários e tal, né, depósitos à vista, o banco ele perde a sua função, né, de captação de um lado e empréstimo do outro lado, é da linha da intermediação financeira, né? Então, os riscos nas instituições financeiras sempre foi algo muito presente. Tem ali uma origem importante, né? Tem a origem, as discussões no próprio Banco da Inglaterra, aí vem novamente aquela história
do primeiro relatório, lá do Adrian Cadbury, né, que trabalhou exatamente na discussão aí do primeiro, que veio a ser o primeiro relatório, o primeiro código de governança, que se assumiu como o primeiro código aí, né, isso lá no início dos anos 90. Né, essa é a ideia. E é um tema que está presente em todas as companhias, e com a governança, especialmente, né, as discussões de governança, o tema veio crescendo, a necessidade da gestão, a necessidade de implementação dessas iniciativas de gerenciamento de risco como algo, o gerenciamento de risco como algo estruturado dentro da companhia e não como uma função reativa, né? E que evoluiu, inclusive, para uma estrutura, diria assim, de staff aí bem importante no âmbito das corporações maiores aí, e a própria nossa área da contabilidade, né? Controladoria, auditoria, tendo o risco, gestão de risco como um elemento norteador das ações, né? Do nosso plano de trabalho, né? O planejamento de trabalho do ano, né? Então, o mapeamento da companhia, o mapeamento dos riscos da companhia nas diferentes áreas, diferentes funções, né? E a partir desse mapeamento de risco, a sensibilidade e exposição aos riscos, a elaboração do plano de trabalho anual, né? Onde se dedica um maior ou menor número de horas, dependendo o maior ou menor exposição, a maior ou menor exposição a risco, né? Existente nas diferentes áreas da companhia, seja a área financeira, propriamente dita, sempre uma área que requer uma atenção importante dentro da organização, seja na área de materiais, né? Logística, suprimento, né? Compras, são áreas também muito expostas, né? Seja na área de recursos humanos, na área de pessoal, administração de pessoal, que também, via de regra, uma área que tem uma concentração de recursos muito forte, seja na área de sistemas de informação, tecnologia de informação, né? Informática, que cada vez mais somos dependentes da tecnologia de informação, né? E ali é uma área que tem riscos aí muito presentes, riscos tecnológicos, de acesso à informação, né? Disponibilidade da informação. Temos agora a LGPD aí, que nos traz uma série de outras responsabilidades no trato do dado, tá? Proteção aos dados, né? Tanto da companhia quanto as partes envolvidas com a companhia. Então, há uma série de exigências aí nesse sentido. Riscos legais, né? Regulatórios, que a companhia pode estar exposta, né? Então, tem uma série de elementos aí presentes de riscos na companhia. Avançando um pouquinho, então, no nosso modelo do caderno, né, de governança da gestão de risco aí do IBGC, o capítulo 2 trata da governança e maturidade do gerenciamento de riscos corporativos na organização. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que já começa a nos trazer algumas questões bem práticas aí da gestão de risco dentro da companhia. Tá? Então, importante, a gestão de risco, né? Deve estar associada ao processo decisório, ao processo de estratégia, de gestão, de governança da companhia, tá? Que não seja uma iniciativa isolada lá do contador, tá? Ou da área de controle interno, seja, sim, um elemento importante, definido como prioritário no âmbito da companhia, e, nesse sentido, deve estar já um tema deliberado no âmbito do conselho de administração, da diretoria executiva, né? Definindo claramente aí e permitindo reflexões, né? E discussões aí nesse âmbito, né? Tanto do conselho de administração quanto da diretoria, né? Com vistas à construção de um modelo de governança corporativa na companhia. Essas reflexões, elas devem passar, né? Devem conter alguns elementos, assim como reflexões, né? Os integrantes aí dessas estruturas, né? Conselho e diretoria. Por exemplo, o que pode comprometer o cumprimento das estratégias e metas da companhia?
Então, nem sempre os riscos são explícitos. A gente precisa estar refletindo, pensando sobre eventuais elementos, por serem futuros e incertos, desconhecidos, né? Muitas vezes, mas que, de alguma forma, se ocorrerem, então a gente tem que fazer um exercício de pensamento, de hipóteses, para se antecipar ao elemento do risco, né? Então, o que pode comprometer o cumprimento das estratégias e metas no próximo mês, no próximo ano, nos próximos 4, 5 anos, né? Então, esse é um elemento importante. Onde estão as maiores oportunidades, ameaças e incertezas no nosso planejamento estratégico, na nossa matriz SWOT, no futuro da organização, né? Existem, eles foram mapeados, né? Nós conseguimos mapear isso, há lacunas, precisamos detalhar mais esse mapeamento, né? Quais são esses principais riscos presentes, né, e que foram levantados, né? Se eles forem identificados, como é que nós podemos explorar esses riscos, né? E como nós percebemos esses riscos, nós, integrantes do Conselho de Administração, nós, integrantes da diretoria executiva, e aí também convidando áreas de pessoas conhecedoras do tema, né? Controladoria, órgãos de fiscalização e controle, que possam nos ajudar a refletir também sobre esses riscos, né? Qual a exposição da companhia a esses riscos, né? Aí envolvendo a questão da percepção e exposição, né? Então, dependendo do grau de apetite e experiência das pessoas que estão envolvidas nessa reflexão, pode haver uma percepção e uma exposição diferente, né? Então, uma maior aceitação ao risco, há uma percepção de que ele talvez não seja tão impactante, né? Mas pode representar uma exposição excessiva a esses riscos, né? E como a organização tem respondido ou responde a esses riscos, ou poderá responder a esses riscos refletidos, né? Também a questão das informações confiáveis para tomar decisão, né? O que é feito para assegurar que os riscos estejam em um nível aceitável, né? De acordo com o apetite de risco definido pela companhia, né? Os executivos e gestores têm consciência da importância do processo de gestão de risco, né? Aqui até especialmente quando não parte dos executivos a reflexão do gerenciamento de risco. Mas mesmo que parta dos executivos, que seja uma reflexão conjunta, aí, não só executivos, diretor executivo, mas a própria conselho de administração, né? Se todos têm a consciência da importância do processo de gerenciamento de risco, né? A organização tem as competências necessárias para gerir os riscos assumidos, no sentido de competência, conhecimento sobre o que é o risco, quais são os riscos, como podem ser tratados esses riscos, como podem ser gerenciados, né? Não como algo pontual, espasmódico, reativo, mas sim como uma prática de gestão e uma prática de governança, né? Envolvendo aí a estrutura de controle de propriedade e também a estrutura de gestão, né? De uma forma continuada, gerenciamento de risco como algo permanente e constante na companhia, né? E aí, nesse sentido, quem identifica e monitora ativamente os riscos da organização, existe alguém que faça isso? Daqui a pouco a gente chega na conclusão e diz, não existe ninguém, aqui a gente só trata risco quando o incêndio já está posto. Então, é uma sinalização de que a companhia precisa rever os seus procedimentos, né? Quando a gente fala em risco, o incêndio é um exemplo bem materializado, concreto, que nos mostra a questão do risco, né? A questão do fogo, do incêndio, é uma possibilidade em qualquer organização, em qualquer ambiente. Como é que a gente trata isso, né? Tem companhias que tratam esse risco, né, como algo, diria assim, algo que está presente e que requer aí uma série de ações, brigada de incêndio, capacitação das pessoas, né?
apólice de incêndio, um conjunto de equipamentos aí para prevenção, né? Então, a gente teve, essa semana, tivemos aí a situação aí dos 100 meses aí da Boate Kiss, aí, que nos mostrou aí, e voltou ao tema aí do incêndio, né? Então, o PPC, né? PPCI, né? O nosso plano de prevenção e combate a incêndio, né? O quanto isso trouxe aspectos importantes e necessários de reflexão, regulatórios, aí, normativos, né? Então, muito importante tratar esse tema, né? Outras companhias, daqui a pouco, desprezam esse risco ou entendem que nunca vai acontecer e acabam não adotando nenhuma medida, né? Então, isso expõe a companhia ao risco, né? O negócio ao risco, né? Há um risco aí, como exemplo, essa questão do incêndio, né? Mas não é só ele, existe uma série de outros riscos, né? E aí, nesse sentido, que padrões, ferramentas, metodologias a companhia utiliza para a questão do gerenciamento de risco, né? E a governança e a cultura do gerenciamento de risco corporativo trata exatamente como uma base aí para o enfrentamento, a reflexão e o enfrentamento do tema, né? Então, a governança define o tom, reforça a importância e estabelece as responsabilidades pelo gerenciamento de risco corporativo. E a cultura refere-se aos valores, aos comportamentos desejados aí, nos diferentes níveis da companhia. Então, que seja essa cultura se reflita, né, esteja refletida no processo de tomar decisão, no cumprimento da missão, na definição dos padrões, né, e procedimentos da companhia, na estruturação dos espaços aí, né, e a própria estrutura, né, equipes ou setores que vão tratar, ou comissões, né, que vão tratar o tema e gerenciar o tema de riscos na companhia, o efetivo gerenciamento de riscos. E, nesse sentido, definindo papéis, atribuições, né, para o gerenciamento de risco corporativo, papéis, atribuições, responsabilidades, que no modelo de governança corporativa proposto, né, ele se apresenta em 3 linhas de defesa, né, do gerenciamento de risco da companhia. Então, esse é um tema muito interessante, porque ele apresenta a abordagem do gerenciamento de risco corporativo na organização em níveis, né, níveis de atuação, né, que nos permite tratar isso de uma forma efetiva no dia a dia, em diferentes dimensões de tempo, em diferentes momentos do dia a dia da organização, né? A importância de terem documentos, né? Existirem as funções do gerenciamento de risco corporativo descritas, formalizadas, aprovadas, divulgadas dentro até do próprio princípio de governança, de ter uma formalidade, né? Sem ter a burocracia em excesso, mas ter uma formalidade quanto às atribuições, funções, né? Responsabilidades, autoridade dos diferentes temas e gerenciamento de risco da mesma forma. E aí, alguns documentos que são importantes aí para divulgação das práticas de gerenciamento de risco corporativo e a própria política de gestão de riscos, divulgado para o mercado, né? O quanto a companhia está mais, quais os principais pontos que ela tem de atenção em relação a risco financeiro, risco estratégico, risco operacional, risco regulatório, risco ambiental, né? E o quanto as partes interessadas externas devem observar e atender os aspectos relacionados à política de gestão de risco da companhia, né? As normas de gestão de risco, né, ou documento equivalente, né, mais voltado para as estruturas internas, envolvendo e definindo claramente as responsabilidades, né, segregação de função, né, das diferentes estruturas de gestão de risco. E um código de conduta, né, que envolve muito comportamento aí das pessoas, né, de tal forma que ele promova aí os princípios éticos e diria assim, o que se espera de comportamento das organizações. Porque tem uma série de riscos
que a companhia está exposta, né, ou pode estar exposta, que está associada ao comportamento das pessoas que atuam na organização. Né? Então, o risco financeiro, né? O próprio risco de algum dano patrimonial, né? Está muito envolvido aí na questão do comportamento das pessoas, o risco regulatório, né? A questão do cumprimento das normas, né? A questão do compliance e tal. Né? Então, essa é a ideia. Os níveis de defesa, né, para o gerenciamento de riscos corporativos. Proposta, né, o modelo ele prevê a existência de 3 níveis, ou 3 linhas de defesa atuando na organização. A primeira linha de defesa é aquela realizada pelos gestores das unidades, né, e responsáveis diretos pelos processos. Né? Então, é a linha de frente, lá, todo mundo que está na linha de frente da companhia, todos os setores, órgãos, tem um gestor e a respectiva equipe, né? E eles são os responsáveis num primeiro nível, né? A primeira linha de defesa para a preservação do patrimônio e dos recursos da companhia. Né? Então, eles, nas suas funções, devem estar contemplados aí esses elementos do gerenciamento de risco, a responsabilidade sobre o mapeamento, né, e o tratamento dos possíveis riscos presentes aí no dia a dia dos respectivos setores no âmbito da organização, observando as orientações gerais da companhia, obviamente. Né? Então, essa é a primeira linha de defesa. Né? Então, quando acontece algum problema na área de estoque de uma companhia, né, por alguma razão, uma perda, uma avaria, né, um acidente, alguma coisa assim que esteja associado à exposição de risco da companhia, o primeiro grupo que tem que tratar isso é a equipe que está lá no setor. Né? E mais do que tratar de forma reativa, é que essa equipe de estoques, por exemplo, esteja permanentemente pensando, refletindo e agindo para se antecipar a possíveis sinistros, né? E, em se antecipando, trabalhando para evitar que esses riscos aconteçam, um risco de obsolescência de estoque, um risco de desvio de materiais, um risco de impacto em controles internos de uma associação de funcionários da área de estoque com fornecedores, né? No momento da entrega de itens, né? Então, todos esses elementos que podem estar eventualmente acontecendo ou, né, poderão acontecer em algum momento na área de estoque, como exemplo, que aquela equipe esteja permanentemente refletindo sobre isso e se antecipando. Né? Obviamente que ela não vai fazer isso sozinha, ela vai buscar, até pode fazer sozinha, né? Mas normalmente ela acaba buscando apoio nas estruturas centrais, né, que trabalham as questões de controles internos, né, e gestão de risco para a companhia como um todo. E essas estruturas representam a segunda linha de defesa. Né? Então, quando a primeira linha de defesa, que é os próprios setores, gestores das unidades, né, responsáveis diretos pelos... eles fazem o primeiro combate, né? E a segunda linha de defesa ela é realizada pelos gestores corporativos de conformidade ou práticas de controle. E aí envolve a controladoria, né, envolve áreas de gestão de risco, né, áreas de compliance ou coisas dessa ordem, né, que estão ali também para apoiar a área de informática, né, que pode estar tratando as questões de sistemas, né, que são áreas que contemplam as funções que monitoram a visão integrada dos riscos na companhia, né, na organização como um todo. Estão pensando, trabalhando, né, numa visão geral do que riscos podem estar presentes na companhia, né, os instrumentos, ferramentas, né, manuais, políticas, etc., né, orientações práticas de como promover o gerenciamento de risco, mas se antecipando a eventuais
situações aí para a companhia. Então, essa é a segunda linha de defesa, que precisa estar pensando nisso e, sempre que necessário, atuando junto com a primeira linha de defesa lá no dia a dia da organização. E a terceira linha de defesa é aquela representada pela auditoria interna, né, que tem também um apoio da auditoria externa, no sentido de fazer as checagens periódicas, de tempos em tempos, da existência de controles internos da companhia, né, a existência de gerenciamento de risco, né, se esses procedimentos existem e se são suficientes para gerar o devido controle, a devida segurança econômica, financeira e patrimonial para a companhia, né, por meio dos controles internos, sistema operacional da companhia. Então, essa é a ideia. Isso, então, numa visão esquemática do modelo aí, né, de gerenciamento de riscos, aí tem a primeira, então, as três linhas de defesa, né, a primeira linha, os próprios setores, gestores dos setores, a segunda linha, as áreas centralizadoras e diria assim, de condução do assunto, gestão de risco em nível corporativo, a terceira linha, auditoria interna, e essas linhas sempre trabalhando aí de forma, com interação, aí de forma integrada com as estruturas de governança, né? diretoria executiva, o conselho de administração, os comitês, né? Conselho fiscal. Então, na verdade, são uma via de mão dupla, né? de observação dessas orientações, né? e apoio na construção dessas observações. E tem ainda a presença das estruturas externas, né? Aí representada pela auditoria externa independente, que pode, em algum momento, também estar atuando em conjunto com a auditoria interna, e, dependendo da estrutura da companhia, os agentes de regulação, né? As agências regulatórias, né? Ou que, de alguma forma, estão presentes e demandam da companhia a existência dos controles, né? Então, existem setores mais regulados, né? Que tem isso muito presente, né? Então, setores de concessões, né? Concessões de serviços públicos, né? Muito regulados, né? As agências de regulação, ou setores como a área de seguro, na área do sistema financeiro nacional, são muito reguladas, na área de previdência, instituições financeiras, né? A área de seguros, né? Corretoras e assim sucessivamente. Então, há segmentos extremamente regulados, né? Como outros também, a própria área da saúde, a área da educação, a área da segurança, são áreas extremamente reguladas, né? Que tem um conjunto expressivo de normas que devem ser observadas e cumpridas, e essas normas, na sua grande maioria, trazem benefícios no sentido do gerenciamento de risco das companhias, no sentido de se antecipar e mapear os riscos, né, e trabalhar na questão da mitigação, né, desses riscos, no sentido de se antecipar a sua possível ocorrência. Então, esse é o mapa das linhas de defesa. Estão me acompanhando, doutor? Voz, som, imagem, tá razoável? Tudo certo. Tudo certo até aqui? Gostei de um monte de mãozinha aqui. Gostei de um monte de mãozinha. Aí não deu tempo também de tomar um chá. Viu? Pessoal, não tinha falado, é um chá, viu? A cor aqui bom, acho que nem dá para ver na imagem, né? Tá bem. Avançar. Os agentes do modelo de governança corporativa. Então, já conversamos bastante, né? Tem os órgãos de governança, conselho de administração, né? Tem funções muito claras aí, incorporar nas suas atribuições, no seu dia a dia, o debate e a reflexão sobre gerenciamento de risco, as estruturas de fiscalização e controle, representadas pelo Conselho Fiscal, pelas auditorias, comitê de auditoria, né?
A existência de comitês específicos, né? Um comitê de governança associado a gerenciamento de riscos corporativo, pode ter um comitê de governança e pode ter um comitê de gestão. Né? Então, pode existir os dois, até. O único cuidado que deve se ter é que não haja uma sobreposição ou uma competição, né? Em relação ao comitê de governança e o comitê de gestão. Né? Qual a grande diferença entre o comitê de governança e o comitê de gestão? O comitê de governança ele tem como propósito apoiar o conselho de administração no estudo, na avaliação técnica, né, de determinados temas no âmbito do conselho de administração, que normalmente estão associados ao planejamento estratégico, às grandes diretrizes da companhia, às ações de longo prazo e tal. E que não necessariamente se representam estruturas orgânicas, um setor estruturado com equipe, né, com funcionários, com uma área física, né, um setor de funcionamento irregular, né, como uma estrutura orgânica. Então, comitês de governança pode ser, inclusive, funcionamento ad hoc por demanda. Né? O comitê de gestão, o comitê executivo de gestão de risco, é um comitê de gestão. Né? Então, ele está vinculado normalmente à diretoria executiva, né? Alguém da diretoria executiva, uma das diretorias, ou eventualmente ao próprio presidente, um CEO também, né? Onde esse comitê ele já vai ter uma função mais executiva, operacional, de pensar efetivamente o dia a dia da organização no que se refere à gestão de risco. Aí ele vai precisar e vai demandar mais recursos, né? Vai ter possivelmente uma secretária, vai ter alguma equipe específica para tratar esse assunto, atuar, dependendo desse comitê, se ele evoluir para ser um setor, né, de gestão de risco, né? Ele mesmo vai poder implementar as ações do dia a dia também de gerenciamento de risco, né? Junto com a auditoria, junto com a controladoria, junto com outras áreas afins. Né? Então, essa é a ideia. A diretoria executiva também, né? Uma estrutura aí muito importante aí dentro da ideia de os papéis aí de governança, os agentes de governança, né? Diretoria executiva, né? Fundamental. Né? O exemplo tem que vir de cima, do conselho de administração, conselho fiscal, a diretoria executiva. Né? E os agentes de defesa, dentro daquelas estruturas que comentamos, né? Que os gestores de cada uma das unidades entendam que faz parte das suas atribuições a preservação, o controle e preservação dos recursos do patrimônio que está sob sua responsabilidade. Né? Afinal, eles têm autoridade delegada, né, para que tenha autoridade sobre os meios e responsabilidade sobre os fins, que inclui o bom uso dos recursos, né, e a prestação de contas aí em relação a esses recursos. Né? Então, a primeira linha de defesa, a segunda linha, a terceira linha, obviamente, também. Né? E os agentes externos, que já falamos aí também. Com base nisso, nesses diferentes elementos, o modelo do IBGC nos traz uma matriz também, né, interessante de avaliação do nível de maturidade da companhia, da organização, no sentido do gerenciamento de risco. Qual é o estágio que a companhia está em termos de gerenciamento de risco? E ela classifica, esse material do IBGC, classifica em 5 níveis. Né? A companhia está no nível de maturidade inicial, ou um nível de maturidade fragmentado, ou definido, ou consolidado, ou otimizado. Né? E aí sugere um modelo diria assim, de mensuração da maturidade da gestão de risco na companhia. E quais são as reflexões propostas aí para buscar essa avaliação, essa autoavaliação do nível de maturidade da companhia?
No primeiro, ela divide em 7 componentes, né, do gerenciamento de risco corporativo. Depois tem uma matriz aqui com esses 7 componentes, né, esses 7 componentes, né, a gente vai ver em seguida. Então, quais são os componentes? A estratégia de gerenciamento de risco. No sentido de existem estratégias relacionadas à gestão de risco, existem objetivos relativos a gerenciamento de risco na companhia, isso é formal, isso já é uma prática, né? Existem metas de gerenciamento de risco estabelecidas na companhia, então essas são algumas dimensões. Dependendo do nível de resposta da companhia, ela vai estar num grau inicial ou um grau mais avançado de gerenciamento de risco. Governança de gerenciamento de risco. Existe uma estrutura organizacional formal, com papéis e responsabilidades claramente definidas, né? A estrutura considera o papel do Conselho de Administração e da diretoria executiva e das linhas de defesa detalhadas, ou seja, a estrutura de governo não é só aquele setor, mas também é uma cultura de governança existente, né, no Conselho, na diretoria, nas linhas de defesa. Política de gerenciamento de riscos corporativos. As questões mencionadas estão formalizadas, né, regimentadas, aprovadas, divulgadas por meio de uma política. Né? Existe a preocupação de ter esse grau de formalidade no sentido de buscar uma homogeneização, né? uma comunicação efetiva desses elementos do gerenciamento de risco como uma política da companhia, e não como uma iniciativa pontual, localizada e tal. Né? O processo de gerenciamento de risco corporativo interação desse processo com os demais ciclos da gestão. Né? Então, existe um processo de gerenciamento de risco definido e implementado com as atividades de identificação de risco, etc., devidamente comunicados, né? Com avaliação de controles, monitorização. Existe uma norma de gerenciamento de risco com segregação de funções, fronteira de atuação entre as áreas, né? O relacionamento com o Sistema Geral de Governança e da gestão de risco. Né? As práticas de gestão de risco estão alinhadas às demais práticas de controle financeiro, controle interno, controle de informática, controle de suprimento, né? Os diferentes mecanismos de controle existentes na companhia. Existe um modelo definido para a incorporação do gerenciamento de risco nos processos decisórios e ciclos de gestão. Né? Então, como é que é a segregação de função, como é que é o nível decisório, né? Existem alçadas bem definidas, o quanto isso representa uma segurança ou um risco para a companhia, como é que funciona a gestão, né? Os níveis de autoridade e responsabilidade na companhia, linguagem de riscos e métodos de avaliação, né? Existe claramente assim a categorização dos riscos e métodos de avaliação, né? Como é que a organização utiliza técnicas de mensuração? Aqui vem o próprio elemento da matriz de risco, né? Probabilidade de ocorrência, nível de impacto, verificação de nível de seguro, né? Planos de ação existentes, né? Então, a linguagem de risco e método de avaliação. Sistemas de dados e modelos de informação. Né? As informações sobre exposição de risco são compartilhadas, comunicadas, né, com os diferentes níveis da organização e capturadas de forma consistente. Né? Então, esse é um elemento interessante, ter um sistema de informação, o sistema de informação existente na companhia que também contempla informações de riscos, né? Não só o registro da ocorrência, mas especialmente informações que permitam a antecipação aos riscos. Né? Então, riscos diria assim, quanto à proteção de dados. Né? É fundamental que exista todo um conjunto de ferramentas que preservem o acesso aos dados, como pode ser acesso aos ativos da companhia, ao patrimônio da companhia, né? Sejam ativos imobilizados, ativos circulantes, aí, de estoque, ou mesmo elementos relacionados à área financeira, aí, também todo um cuidado aí de acesso.
e a cultura do gerenciamento de risco, né, que passa pela comunicação, treinamento, monitoramento interno e externo, melhoria contínua, né, como algo incorporado no processo decisório da companhia, na cultura da organização e no funcionamento do dia a dia. Pensar risco como algo que pode estar presente e acontecer no âmbito da companhia a qualquer momento, em qualquer área, em qualquer nível da organização. Então, que essa reflexão ela esteja presente todos os dias na companhia. Em alguns momentos, eu no passado até pensava assim, quando ia para uma reunião ou abria uma reunião de discussão na direção ou em algum comitê e começava a provocar os integrantes da equipe, né? Diz, pô, mas vem cá, vamos refletir um pouquinho sobre e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Como é que a gente está preparado? Às vezes a gente ficava meio assim, pô, mas eu estou virando meio paranoico com esse troço, né? Mas não é na paranoia, é no sentido de reflexão e tentar se antecipar. Obviamente, a gente não vai esgotar todos os assuntos em todos os momentos, mas se a gente estar permanentemente, né, refletindo no sentido das possibilidades, riscos, ameaças, oportunidades, e colocar isso na pauta, não é o tema, não é o único tema, ele vai estar ali na pauta dos debates, né, como um tema, eventualmente até pode ser residual. Então, tem uma série de assuntos na reunião, no comitê, nas pautas, etc. Mas, em algum momento, ele tem que estar ali, presente ali, né? Na reflexão, no debate e tal. A organização avalia o entendimento dos empregados, aí tem a questão da comunicação, da capacitação, né? Comunicação, treinamento, da cultura, né? Como isso é feito, né? Nos diferentes níveis da companhia, né? Os órgãos de governança e as 3 linhas de defesa monitoram permanentemente as práticas de gestão de risco, né? É feito de forma contínua e assim sucessivamente, né? Que a gente volta às 3 linhas de defesa, a gente volta àquele exemplo do incêndio, por exemplo, né? Da situação do incêndio. Então, não é uma função exclusiva da brigada de incêndio cuidar das questões de riscos de incêndio dentro de uma companhia. É função de cada funcionário, né, de cada setor, de cada pessoa. Saber que ela não pode se expor ao risco, a ela individualmente, as pessoas que estão próximas a ela, o setor e assim sucessivamente. E se ela, pessoa, funcionário, né, que está lá na linha de frente, né, percebe alguma situação de risco, é? Então, um cliente ou um outro funcionário que está se expondo a uma questão de risco, por exemplo, acendendo alguma chama próximo a alguma área inflamada, alguma coisa assim, opa, pessoal, aqui, cuidado, vamos se antecipar, vamos lá, e assim sucessivamente. Então, se antecipar, estar vigilante, em todos os momentos, desde da equipe lá na ponta, na linha de frente, que vai passar também pelo seu chefe, vai passar pela brigada de incêndio, vai passar pelas estruturas executivas da companhia, tanto no âmbito interno, quanto também órgãos de controle e fiscalização externa também. Então, só a título de assim, reflexão. Esse mapa aqui, deixa eu ver se eu consigo girar ele aqui, girei ele aqui. Vamos ver se ele está um pouquinho, deixa eu diminuir aqui, só para mostrar para vocês, é um mapa muito interessante aqui. Não sei se não vai ficar muito pequeno. Mas vou tentar aqui, ele ficou um pouco, deixa eu botar aqui 135, vamos ver se 140, vamos ver se ele ajuda, 140 eu acho que está um bom nível. Então, esse aqui é a figura desse instrumento de autoavaliação. Tá? Então, tem ali os 7 elementos, os 7 componentes: estratégia de governança, estratégia de gestão de risco, governança de gestão de risco, política de gestão de risco, processo de gestão de risco, interação com as demais áreas de gestão, linguagem, riscos, sistemas, dados e informação e a cultura. Isso que nós comentamos há pouco. E aí, os níveis: inicial, fragmentado, definido, consolidado, otimizado. E aqui um texto que reflete o nível da organização. Então, por exemplo,
Na estratégia de governança, o inicial, a organização não sabe como, quem, quando, onde, por que implementar a gestão de risco. As metas de desempenho existem, mas não tem nada a ver com gestão de risco. Ou seja, é uma área que não tem realmente muito inicial, não está pensando em gestão de risco como algo estratégico, não, uma estratégia de gestão de risco. Na outra extremidade, quando está otimizado, a estratégia de gestão de risco está claramente definida, implementada e integrada aos demais ciclos de gestão, tá? Seja a gestão estratégica, a gestão tática, a gestão operacional em todos os níveis da organização. E as metas de desempenho estão alinhadas com a estratégia de gestão de risco. Metas de desempenho, desempenho econômico, desempenho operacional, desempenho de processo, aqueles indicadores do BSC nas diferentes perspectivas, que são metas de desempenho na organização, e elas estão alinhadas, contêm metas também de gerenciamento de risco. Então, ele tem graduações, nivelamentos aí entre o inicial e o otimizado. Então, esse é um instrumento aqui bem interessante, aí. Sugiro depois vocês detalharem. Vou deixar como um tema para vocês aí depois, vocês refletirem bastante sobre esse instrumento aqui. Deixa eu voltar para nosso tema aqui. Tá. Então, esse é o elemento aí que eu queria comentar com vocês rapidamente. E consolidando os níveis. Aí tem a própria existência de um mapa, que permite demonstrar os resultados dos níveis de maturidade de gerenciamento de risco da companhia, numa visão gráfica. É muito interessante, muito legal esse instrumento. Então, é outro instrumento bem interessante, muito prático aí, do que o IBGC nos traz, nesse caderno de avaliação, com vistas à implementação do gerenciamento de risco na companhia, não só as etapas, mas o aspecto da visualização, da comunicação. E o modelo conceitual de implementação do gerenciamento de risco, que é o outro item que o IBGC, esse caderno, nos traz também, numa visão muito muito prática, muito objetiva aí, de gerenciamento de risco corporativo. Gerenciamento de risco nas corporações, nas empresas e tal. E ele, então, trabalha basicamente em 4 passos. 4 passos que envolvem, primeiro, a identificação e classificação dos riscos, a avaliação desses riscos, a implementação da função de gestão de risco e estrutura de controle interno e a monitorização. Do gerenciamento de risco, propriamente dito. Então, vamos passar um pouquinho sobre esses itens, como nossa reflexão. Então, aqui um pequeno diagrama aqui, para os passos da implementação, a identificação dos riscos, cenários que podem nos apresentar riscos, a avaliação e posicionamento da companhia em relação a esses riscos, avaliando o grau de apetite, disposição ao risco. O apetite ao risco na verdade, o quanto a gente está disposto a se expor aos riscos frente aos possíveis benefícios a serem obtidos. Aqui um exemplo clássico, na área financeira, de aplicações financeiras, existe um trinômio chamado liquidez, rentabilidade e segurança. Então, quanto maior diria assim, a liquidez, significa um prazo de recebimento mais rápido, a tendência é que tenha um risco menor e uma rentabilidade menor. Então, risco e rentabilidade estão diretamente associados. Se a gente quer, no âmbito de decisões financeiras, aumentar a nossa rentabilidade, a gente também precisa aceitar uma maior exposição ao risco. Tem as operações de renda variável, bolsa de valores, etc., que são áreas que
em tese, nos apresenta uma possibilidade de ganhos maiores, mas também tem riscos maiores, riscos de perda. Então, isso está associado à questão do apetite ao risco, à disposição da companhia a se expor ao risco. Tá? Então, avaliar e posicionar, o apetite, a implementação, né, propriamente dita, aquilo que foi refletido por meio de um plano de ação e colocá-lo em prática, né, e à medida que vai sendo colocado em prática, também o acompanhamento dos resultados. Então, aqui, novamente, é um modelo muito parecido com o PDCA, inclusive, né, os passos para a implementação do gerenciamento de riscos. A identificação dos riscos, a avaliação, tem um pouco, diria assim, a ferramenta que nos ajuda a trabalhar isso é um mapa, né? Uma matriz de risco, né? Matriz de risco que tem a seguinte ideia, né? Essa matriz de risco, né? Onde a gente pode trabalhar com quadrantes ou, diria assim, aqui tem 4 quadrantes, mas poderia ter uma dimensão maior, né? Eu gosto daquela que tem 6 espaços, né? 6 blocos, aliás, 9 blocos, né? Em termos de níveis de impacto e probabilidade. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte, num eixo, trabalhar o nível de impacto, né? E num outro eixo, trabalhar a probabilidade de ocorrência desses riscos. E, à medida que a gente vai identificando os riscos, listando os riscos, isso normalmente a gente acaba fazendo em reuniões, brainstormings, né? Levantamento de informações junto às diferentes áreas da companhia, né? Consultando as pessoas, ouvindo, consultando registros, né? Fazendo levantamentos e tal, no sentido de identificar todos os possíveis riscos, né? Ou eventos que possam, de alguma forma, impactar na companhia, né? Ou ocorrer e impactar na companhia. E à medida que a gente faz esse levantamento, né, a identificação dos riscos, também vai se buscando uma avaliação quanto à probabilidade de ocorrência, né, que pode ser uma probabilidade definida em termos de tempo, né, cronológico, de uma forma muito objetiva, né? Ela ocorre todos os meses, mensalmente, semestralmente, anualmente, alguma coisa assim, pode ser bem definida, ou pode ser algo mais subjetivo, e que normalmente é mais subjetivo, onde a gente acaba classificando, né, avaliando e plotando aí a probabilidade de ocorrência em faixas, né? No sentido da baixa probabilidade de ocorrência, média probabilidade de ocorrência, alta probabilidade de ocorrência. Então, aqui num nível, né? num eixo. E no outro eixo também a avaliação, nessa reflexão, nesse levantamento, nesse debate, em termos do nível de impacto. Em ocorrendo, né? aquele risco, aquele evento, qual o grau de impacto para a companhia? O impacto vai ser um impacto baixo, médio, alto, né? E aí a gente começa a ter, então, uma matriz de relação, né, entre a probabilidade de ocorrência e o nível de impacto, onde riscos que estejam num grau de baixa probabilidade de ocorrência e baixo impacto são riscos de baixa severidade, né? Então, eles exigem monitoramento, mas esse monitoramento requer aí uma periodicidade menor, né? O grau de atenção não é um grau de exigência, exatamente porque são riscos de baixa probabilidade e baixo nível de impacto. Na outra extremidade, temos os riscos de alta severidade, né? Então, são riscos críticos, né? Que têm uma alta probabilidade de ocorrência, né? E são de alto impacto, né? Então, são riscos críticos que potencialmente ameaçam a realização, o alcance dos objetivos da organização. Então, aqui requer uma atenção absoluta, né? E aí a gente tem questões intermediárias, né? Riscos de alta probabilidade de ocorrência e baixo impacto, riscos de alta
alto impacto e baixa probabilidade de ocorrência, que vão nos representar riscos de média severidade. E aí vai ter também espaços aí intermediários nisso. Então, essa matriz de risco, né, à medida que a companhia faz a identificação dos riscos, a classificação, a avaliação, né, e também a verificação da existência de mecanismos de mitigação desses riscos, os chamados seguros, né, nível de seguro. Né, pode ser um seguro propriamente dito, ou pode ser ações, né, de controles internos, barreiras internas, por exemplo, de preservação de patrimônios, né, preservação de estoque imobilizado, acesso a recursos financeiros, né, limitações de acesso a dados, a sistemas de informação da companhia, né, acesso à folha de pagamento, e assim sucessivamente. Então, são ações, mecanismos, procedimentos operacionais que vão nos permitir, então, criar barreiras que representam níveis de segurança ou de mitigação de riscos para a companhia. Então, pode ser um risco de alta severidade, mas se ele está devidamente mitigado com um bom nível de segurança, legal, está gerenciado. Né? A gente pode ter um risco de média severidade que não está gerenciado, e daqui a pouco vai ser a prioridade das ações aí do gerenciamento de risco. Né? Feito isso, a implementação das funções de gerenciamento de risco, né? Os planos de ação, o acompanhamento disso e as medidas de desempenho, de monitorização desse gerenciamento de risco. Né? Então, em linhas gerais, é isso aí. Aqui no material do IBGC, aí tem algumas reflexões complementares e tal. E aí depois tem também alguns anexos envolvendo normas e regulamentações envolvendo a gestão de risco. Mas não é isso aqui que eu quero conversar. Alguns exemplos de categorização de risco. Aqui, quando a gente vai fazer todo aquele brainstorming, a identificação dos riscos e o mapeamento de riscos, é interessante esse aspecto da categorização, né, para que a gente, na reflexão, tente explorar todas as possibilidades de risco a que a companhia está sujeita, ou poderá estar sujeita. Né? Então, desde riscos de fontes internas, como riscos de fontes externas, como riscos associados à questão estratégica ou operacional. Então, fontes externas, né, riscos de concorrência, riscos de sustentabilidade, riscos relacionados aos acionistas ou relações com acionistas, né, riscos de disponibilidade de capital, riscos de questões ambientais e desastres naturais, né, riscos políticos, regulatórios, do mercado financeiro, né, riscos cibernéticos, né, ou de acesso aos sistemas da companhia, riscos disruptivos em termos de sistemas de energia, ou sistemas de informação, ou sistemas legais, regulatórios, enfim. Né? Então, são diferentes possibilidades, categorias de riscos que nos ajudam no roteiro, né, na disciplina de mapeamento dos riscos. Né? Então, um dos mapas de risco que eu achava muito interessante, aí, que a gente trabalhava muito em sala de aula presencial, era o mapa de risco da Microsoft, das companhias que estão sediadas no Vale do Silício, na Califórnia, né? Lá próximo a Stanford, naquela região lá e tal, né? E a Califórnia, uma forma geral. E a Califórnia é um estado americano que tem está em cima da falha de St. Andrews, que é uma falha geológica que acaba apresentando atividades sísmicas muito, diria assim, presentes, né? E me lembro quando eu fiz um curso em São Francisco e li o jornal lá, e como a gente tem aqui a previsão do tempo, né, de horas e outras coisas assim, de rotina no nosso jornal, né, lá tinha atividade sísmica, que estava na capa do jornal lá, né? Então era comum lá ter
diariamente atividade sísmica, só que a atividade sísmica é nível 1, 2 da escala Richter, né? Então eram praticamente imperceptíveis, mas é uma atividade sísmica presente. Então, para aquelas companhias que estão naquela região, o risco relacionado a questões da natureza é algo muito forte, como tem no Japão também, né? A questão do tsunami, das questões aí também do risco sísmico. Então, são algumas questões que, dependendo do tipo de companhia, estão mais presentes. E os riscos também no âmbito interno, né? Então, questões aí associadas a risco operacional, risco de caixa, risco de autoridade, risco de integridade das pessoas, de eficiência, capacidade produtiva, né? Obsolescência, e assim sucessivamente. Então, um conjunto expressivo aí de possibilidade de riscos, né? E depois tem o modelo, anexo 3, aqui, um modelo de política e norma interna de gestão de risco, que é um material muito interessante também, como roteirinho aí para a companhia implementar o seu modelo. Então, prezados colegas, esses aqui eram os elementos que eu queria apresentar para vocês aí sobre o gerenciamento de risco nas orientações aí seguindo aí o caderno de governança corporativa, caderno do IBGC no que se refere a gerenciamento de riscos. Colegas, todos por aí, já vi que tivemos alguma colega que nos abandonou, mas tranquilo. Quem está aí, conseguiu acompanhar, tranquilo? Visão geral, né, sobre gestão de risco. Sei que é um assunto que, para a nossa área contábil, é um tema extremamente importante e necessário, né? E, legal, estamos aqui. E obviamente que não é numa aula, numa exposição que vai se tratar o tema. Mas o meu objetivo aqui era só explorar e apresentar para vocês, aí, relembrá-los, né? Porque eu acho que o tema de gestão de risco já deve ter sido tratado na disciplina de controladoria, nas disciplinas de auditoria, em outras disciplinas, o tema de gestão de risco deve ter sido explorado. Mas aqui, gestão de risco no âmbito da governança corporativa. Tá? E a minha ideia e proposta para vocês é o seguinte: além do nosso tema aqui do gerenciamento de risco, o caderno do IBGC, tem um outro material que eu vou deixar para vocês aqui, que é o material do COSO. Tá? Então, eu vou comentar com vocês rapidamente aqui. Tem dois materiais ali que eu deixei para vocês. Deixa eu pegar os dois aqui. Deixa eu pegar os dois. Tem os dois, acho que os dois são produzidos pela Price. Os dois. Não, acho que um não é da Price. Deixa eu ver. Os dois são da Price. Né? Um é um material completo, 140 páginas, né? E outro é um material um sumário executivo, né? Onde apresenta o tema gerenciamento de riscos na visão do comitê de patrocinadores aí da gestão de risco das companhias e nessa visão da auditoria externa também. Então, a minha proposta para vocês é o seguinte, né, como um caso para estudo, né, que a gente, nesse caso para estudo, faça o seguinte, deixa eu só colocar aqui como sugestão da atividade, né? Então, uma reflexão sobre o modelo de gerenciamento de riscos do COSO. Tá? E essa reflexão nos permita, especialmente, diria assim, um cotejamento, uma comparação, tá? Comparar o modelo do COSO com o modelo do caderno de governança corporativa que nós vimos agora. Tá? Então,
minha sugestão é que vocês pudessem fazer uma leitura individual aí desse modelo do COJO, o modelo do COJO que se refere ao sumário executivo. Tá? Não vão trabalhar... E se vocês quiserem trabalhar no modelo completo, até tudo bem, né? Mas acho que o sumário executivo é suficiente para promover e permitir essa reflexão, tá? Identificando o que está presente no modelo do COJO, qual é a terminologia utilizada, quais são as dimensões utilizadas e tal, no modelo do COJO, e comparar com o modelo do caderno de governança que nós vimos agora. Tá? Então, meu pedido e proposta de trabalho para vocês é que vocês tenham isso como atividade para nosso horário aí, na seguinte, algo offline, tá? Façam essa reflexão, não precisam postar nenhum material, não é uma atividade avaliativa, e sim uma atividade de vocês para aprofundarem o tema. E aí, no início da aula que vem, a gente faz um breve debate aí sobre esse conteúdo. Combinado? Pode ser? E aí nós vamos para o encerramento da nossa atividade síncrona online. Concordam? Sim. Opa, já melhorou. Temos sinal de voz e sinal de imagem. Tiago, Vitória, Letícia, Rodrigo, legal. Lucas, ok. Carlos, também? Carlos está via chat. Ok, pessoal. Querem comentar algo mais aí? Ou podemos ir para o encerramento? Antes do encerramento, vamos só ouvir o Tiago ali, que vai recuperar a atividade dele, né? Mas demais colegas aí, se estiverem de acordo, já vamos para o encerramento. Eu ia lembrar isso aí agora. Tá bem? Demais colegas, tranquilo? Tudo bem? Podemos... Aí vocês ficam com a atividade offline aí depois, tá bem? Então, agradeço aí a presença e participação de todos. Fiquem com essa atividade aí, podem ir para o encerramento aí, e eu fico com o Tiago aí para verificar a atividade dele. Se quiserem ficar aí também e ouvir a exposição do Tiago, fiquem à vontade aí também, tá? Deixo opcional para vocês aí. Combinado? Combinado. Ok. Obrigado pela atenção e participação de todos aí. Quem ficar, ótimo. Quem não puder ficar, uma boa noite. Boa noite, abração a pessoal. Boa noite, todos. professor. Bom fim. Valeu. Se Obrigado, cuidem, igualmente. fiquem em casa. Todos nós aí, né? Com segurança. Isso. Tá bom. Legal. Tá Vai bem. ser super interessante a minha apresentação aí, hein? Também acho que deve ser interessante aí, ó. Você tem que vender o teu... Vender o teu... hein? É que como foi um tema que a gente acabou conversando já, né? Então, mas vamos lá. Tiago, então comenta um pouquinho qual foi a tua opinião aí sobre o nosso... É a métrica, né, da governança corporativa, né? É isso aí. O que acontece, né, prof? Era para ter uma observação referente a esses resultados, né? O que eu botei ali, deixa eu me lembrar que eu botei. Algo interessante é que a autoavaliação ajuda nas vendas, captação, outros negócios, imposto, conforme o andamento das perguntas, percebe-se... deixa eu ver que eu aqui bem na frente. Eu nem me lembro o que eu botei. Percebe pontos a serem melhorados, né? Observe que a dimensão da métrica do conselho é maior perante os índices, né? Estou fazendo uma análise direta com aquele gráfico ali que está ali, né? Aqueles números, enfim. Da mesma forma, o número de perguntas sobre pergunta. Entende-se que há uma preocupação em saber, principalmente na dinâmica das atribuições da empresa, né? Para os clientes. Quanto ao número de perguntas sobre perguntas, em cada dimensão, baseia-se no instrumento de autoavaliação, né? Para estimular a empresa em constante reflexão sobre o estágio e maturidade da governança, né?
referente aos pontos percentuais e peso, né, na pontuação. Trata-se de uma ferramenta importante para tomar de conhecimento do perfil da empresa junto ao cliente para alcançar resultado. Logicamente, ali eu estava falando coisas óbvias, né, coisas que a gente está vendo ali. Mas o que eu entendi exatamente, né, professor? E que eu vim buscar... trata-se de uma ferramenta, né? Eu que venho da administração e tinha outros modelos, tipo, sei lá, eu entendo, não sei se posso estar errado, né? Mas tipo 5W, 2H, 4Ps, né? A ferramenta lá do marketing, do Kotler, que mais o Ishikawa, 5S. São ferramentas administrativas que a gente tem que para mensurar o andamento da empresa, organização, enfim. Creio eu que... tá com sono, professor? Fala rapidinho aí. Tranquilo. Então, creio eu que é uma ferramenta importante, logicamente, né, para mensurar, para deixar tanto o cliente seguro e para que a empresa consiga seguir um rumo para a captação de mais clientes, enfim, né? E ter sucesso. Agora, a minha questão, isso aqui que eu vinha procurando, enfim, quem desenvolve as perguntas, né? Quais as perguntas necessárias para cada setor, para cada... seja da conduta de conflito, seja da direção, do conselho, né? Esse aí ficou uma incógnita para mim, assim. Mas, Tiago, achei muito legal a tua reflexão aí. É uma ferramenta, realmente, é um instrumento de autoavaliação, né? Exatamente como um roteiro aí para as companhias, né? E então, como roteiro, mapa, né? Instrumento e tal, aí é sempre um fator de contribuição, de apoio, né? De suporte para o tema que está sendo tratado. No caso aqui, a existência de práticas de governança, os níveis dessas práticas de governança ou estruturas que vão representar práticas de governança corporativa. Então, legal. Tua reflexão aí foi bastante adequada aí dentro do que a gente tinha conversado inicialmente aí também. Valeu? Missão cumprida. Aí, então tá. Bom fim de semana. Ok? Valeu, obrigado aí. Um abração aí. Bom final de semana aí. Um abraço. Até mais.